Agora na Jovem Pan News, Momento Indústria do Sistema FIEP. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Momento Indústria. Está começando o nosso programa de hoje e o assunto vai ser a reforma do Código Civil Brasileiro. O Congresso Nacional analisa o projeto que propõe, portanto, essa reforma do Código que está em vigor desde 2002. O texto altera mais de 1.200 artigos e promove aí mudanças profundas em áreas como direito empresarial, contratos, responsabilidade civil, sucessão e direito digital. Ou seja, é um assunto amplo. Especialistas, inclusive, avaliam que a proposta pode modificar de forma estrutural a dinâmica das relações empresariais no país. O setor produtivo, é claro, que acompanha o tema com atenção. Entidades industriais alertam para possíveis impactos sobre segurança jurídica, previsibilidade contratual, judicialização e ambiente de negócios. No Paraná, a Federação das Indústrias do Estado mobilizou conselhos temáticos e um grupo técnico de juristas para analisar o projeto. O resultado foi a elaboração de 39 propostas de emendas que vão ser encaminhadas à bancada paranaense no Congresso. E para entender e traduzir para você o que está em jogo e quais são os impactos para a indústria, eu tenho o prazer de receber aqui Marco Antônio Guimarães, gerente executivo jurídico de riscos e compliance da FIEP. Marco, seja muito bem-vindo aqui ao Momento Indústria. É um prazer estar com você aqui, Rafaela, mais uma vez. E também Jorge Fidelis dos Santos, advogado da FIEP e especialista no tema. Oi, Jorge, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Vou começar, inclusive, perguntando a você, Jorge, sobre essa questão do Código Civil, para que a gente possa compreender, que dei números já no começo da abertura do programa, muito impressionantes. Sim. Sobre essa reforma. Qual é a dimensão real dessa proposta no seu ponto de vista? Bom, primeiro a gente tem que olhar que a proposta inicial é a constituição de um grupo de trabalho, né, com notáveis juristas, para atualização e revisão do atual Código Civil. No entanto, o resultado é uma reforma. E há uma diferença semântica nisso, né? A atualização, fazendo aqui um paralelo visual, é quando eu mudo os móveis de lugares, troco a cor da minha parede. Quando eu começo a mudar questões estruturantes, né, nós falamos de uma reforma. E aí nós vamos olhar o quê? 1.200 artigos alterados, de um código que tem 2.046 artigos atualmente, e que representa 60% da alteração. Não é apenas uma correção de rumos quanto à legislação atual. É uma mudança é uma guinada, né, na direção para a qual o Código Civil atual estava nos orientando. Então, uma reforma enorme, dá para perceber aí o peso. Agora, né, queria ouvir aqui do Marco, por exemplo, quando você toma conhecimento, né, dessa magnitude, acho que foi muito ilustrativo entender essa figura aqui para que a gente possa compreender a dimensão e o tamanho dessa alteração, dessa reforma proposta. Existem preocupações? Qual que é a principal preocupação em relação a isso? Veja, Rafaela, quando a gente olha para uma reforma dessa dimensão, acho que é interessante primeiro a gente trazer aqui para o nosso ouvinte a importância do Código Civil, né? Eu costumo dizer que o Código Civil é um código que trata das pessoas, do direito ordinário, o cotidiano das pessoas. Quando eu falo em pessoas, eu estou falando de pessoas físicas. O Código Civil trata ali desde a proteção do nascituro, lá no seu artigo 2º, até dos direitos de sucessão. Quando esse nascituro vier a falecer, a sucessão e os bens dessa pessoa física, elas vão ser tratadas pelo Código Civil. Quando eu transporto isso para pessoas jurídicas, nós temos que o Código Civil, ele trata ali desde o nascimento dessa empresa, da constituição dessa empresa, das relações que ela mantém com o mercado, da sua sobrevivência, até a sua eventual extinção. Então, é um direito muito presente, mais do que presente no dia a dia. Os conceitos do Código Civil, eles são utilizados por outros ramos do direito. Então, há conceitos de direito civil que têm reflexos e que servem de base para a construção do direito administrativo, do direito do trabalho, do direito do consumidor. Então, assim, é um direito muito importante. Por quê? Porque ele é um direito do dia a dia.
está presente no dia a dia das pessoas. Então, a minha primeira preocupação, Rafaela, quando a gente olha para uma proposta com esta envergadura de alterar 1.200 pontos do atual texto do Código Civil, seja inserindo novos dispositivos, reduzindo novos dispositivos ou mesmo extinguindo alguns dispositivos, efetivamente a gente tem que olhar para uma análise consequencialista. Qual a consequência, especialmente para o setor produtivo, que é o que a gente olha, dessas transformações, dessas mudanças, né? Ela vai trazer mais segurança jurídica, ela vai permitir que nós tenhamos relações comerciais mais seguras, mais estáveis e também menos burocráticas. Eu acho que essa é a questão que tem que se analisar e por isso, como nós colocamos, nós decidimos, então, unir um grupo de especialistas, aí todos da academia, grandes juristas aqui do Paraná, que inicialmente fizemos uma análise de cada um desses dispositivos e procuramos entender quais são as consequências dessas alterações e como elas impactam na atividade produtiva. Agora, já fiquei curiosa aqui para entender o seguinte, né? Quer dizer, a pergunta que fica no ar, isso é benéfico, né? Há um lastro técnico para essa alteração? Fidelis, na sua avaliação, como é que o Congresso tem conduzido aí essa proposta, inclusive esse processo, né? Vem de forma adequada? Porque a gente se pergunta, nós precisávamos fazer uma reforma desse tamanho? E aí aqui eu faço coro junto ao que disse o Marco, ou seja, é preciso se perguntar se isso vem para melhorar no final das contas. É uma pergunta que até parte da academia faz, né? A professora Judite Martins Costa, da USP, justamente fala quem pediu esse código. Né? É uma pergunta retórica, mas, assim, dá a tônica, né? De que parte da academia, como o Dr. Marco bem colocou, parte da academia entende que não era necessário um processo legislativo de tamanho e envergadura. No Congresso, nós temos duas partes, e aí eu preciso dividir essa parte para que o público ele entenda bem como funcionou. Nós temos em 2023 a constituição de uma comissão de juristas, certo? Juristas notáveis do Brasil todo, com um gabarito para desenvolver essas alterações. No entanto, a proposta que consta na portaria de instauração da comissão é atualização e revisão do atual Código Civil. Durante pouco menos, de 9 meses, esses juristas, eles se encontraram, desenvolveram propostas e alteraram 60% do código. De um código que demorou 25 anos para ser gestado. Então nós temos um código que ele inicia de forma muito rápida, de forma muito voltada para os tribunais e para a academia, e que ao longo desse processo da comissão, não ouviu tanto quanto necessário o setor produtivo e especialmente a população comum. Né? O Código Civil, como o Marco bem pontuou, é a constituição do homem comum. Né? Ela nasce com você até depois da sua morte. Né? Eu tenho ali toda a sua vida sendo regida. Né? Há uma parábola muito interessante de que o Código Civil é uma história. É uma história de uma pessoa que nasce, cresce, desenvolve atividade empresarial, eventualmente se casa, desenvolve família, eventualmente vem a falecer, né? Sucede e é sucedida. Então, tudo isso faz parte do convívio do homem comum. E ele, nesse momento da comissão, não foi ouvido. Essa comissão entrega o anteprojeto em 2024 e, logo em janeiro de 2025, é protocolado o PL 04/2025. E aí sim nós temos uma fase que o Senado desenvolve, onde nós temos tido, né, ao longo desse pouco mais de um ano, algumas audiências públicas, onde aí de fato o setor produtivo conseguiu ser ouvido, está conseguindo ser ouvido. E aí, justamente pelas críticas iniciais havidas no anteprojeto do Código, parece que o Senado ele tem demonstrado um ouvido atento, né, com relação ao que são essas críticas, se essas críticas são válidas ou não, né? Mas ainda é muito cedo para a gente poder avaliar a atuação do Senado, porque nós temos pouco mais de um ano dessa atuação. Houveram as audiências públicas, certo? As audiências públicas mostraram que, de fato, existe muito ponto controvertido, né? Inclusive, o professor João Paulo Biasi participou de uma das audiências públicas e destacou alguns pontos na parte empresarial que precisam ser realmente revistos. Então, numa resposta final,
o Congresso em si tem dado atenção ao que o setor produtivo tem a dizer. No entanto, o anteprojeto em si, ele foi um pouco mais lacônico com isso. Eu só vou emendar, e acho que é importante a gente esclarecer, para quem está acompanhando a nossa conversa, o que muda na prática, né? Quais foram alguns desses pontos críticos, por exemplo, que você trouxe em relação ao setor produtivo? Perfeito. Vamos lá. Deixa eu só pegar um pouco das minhas anotações para que a gente possa deixar isso bem claro. Tem alguma questão que seja preponderante, alguma questão que seja de maior destaque, por exemplo, que chamou a atenção já em relação a esses possíveis impactos, por exemplo? Perfeitamente. Veja, nós temos uma ampliação de conceitos vagos, certo? Esse é um ponto que toda a crítica da academia tem feito, né? Nós temos ampliado conceitos vagos e isso acaba fragilizando a autonomia das partes. Quando eu tenho um conceito que não é definido pela lei de forma adequada, consequentemente, quem vai definir isso é o juiz. E aí, cada juiz tem uma percepção de mundo diferente, né? E o que um juiz decide aqui, em Curitiba, pode não ser a mesma coisa que o juiz decide em São Paulo. Isso cria um problema sério de insegurança, né? Vamos colocar aqui dois paralelos que são muito replicados no código, né? O código estabelece que é possível a revisão do contrato no caso de vulnerabilidade patente. O que é essa vulnerabilidade patente? Nós não sabemos. Eu vou saber no caso concreto. Se eu estou comprando um carro diretamente de alguém que é mecânico, quem é vulnerável? Eu que sou advogado e não tenho conhecimento mecânico, ou o mecânico que não tem conhecimento jurídico? Esse é o grande problema de eu colocar critérios adjetivos soltos no Código Civil. Na relação comum, quem vai decidir o que é efetivamente vulnerável ou não vai ser o juiz, em retrospectiva, à luz do caso concreto. Então, o cerne da questão parece que é exatamente modificações que levam à questão de insegurança jurídica. E aí, queria ouvir o Marcos sobre essa questão dessas mudanças nessas regras contratuais vagas, digamos assim, de que maneira elas podem, por exemplo, afetar decisões, né, de empresários, de industriais, de investimentos. Veja, Rafaela, nós que acompanhamos as pesquisas setoriais e as pesquisas empresariais que buscam analisar melhoria do ambiente de negócios, há alguns anos, isso não existia, mas há alguns anos eu tenho percebido que essas pesquisas têm trazido como uma necessidade para melhorar o ambiente de negócio, garantir segurança jurídica nas relações, especialmente as empresariais, né? Acho que você tem que ter ali aquilo que foi combinado entre empresários que são iguais dentro de um contrato comercial, aquilo tem que ser cumprido. Então, isso tem sido apontado como um ponto de melhoria do ambiente de negócios. E o que é exatamente a segurança jurídica? A segurança jurídica, em termos bem simples, né, que é o que vale aqui para a nossa conversa, é que efetivamente é garantir que aquilo que eu, Marco, um empresário, alinhei e ajustei com um outro empresário, inclusive em contrato de curto, de médio e de longo prazo, vai ser efetivamente cumprido. Esta garantia eu tenho que ter, porque essa garantia é que vai trazer o custo do meu investimento. Eu vou trazer aqui um caso bem prático para a gente pensar. Hoje nós temos vistos aí, sabemos, né, que o Brasil é a segunda maior jazida de terras raras, ali perde apenas para a China. Então, existe uma intenção de grandes investimentos nessa área. Eu verifiquei ali, existe uma prospecção de, na pré-operação, se fazer um investimento a partir de mineradoras internacionais de um valor de 13 bilhões de reais para um contrato, obviamente, em se tratando de mineração, de longo prazo. O que vai acontecer? Efetivamente, eu preciso... Esse investimento de 13 bilhões de reais, ela não vai vir de um único investidor, de uma única empresa. Essa empresa que vai operar essa mineração, especificamente, ela vai captar dinheiro de fundos nacionais e internacionais. Esses fundos vão decidir ou não pelo investimento se efetivamente eu tiver segurança jurídica neste investimento. Existe segurança jurídica, eu vou investir. A segurança jurídica não é aquela adequada que eu tenho em países mais estáveis em relação aos seus processos,
ao seu entendimento do Poder Judiciário, porque quando a gente fala em segurança jurídica, a gente fala assim de uma linha razoável de entendimentos, coerente, né, de entendimentos do Poder Judiciário. Esse investimento eu posso até fazer, mas ele vai custar mais caro. A remuneração desse capital, porque o risco é maior, ele vai custar mais caro. Então, respondendo especificamente a tua pergunta, eu posso afirmar que, efetivamente, a questão de alterações contratuais nas regras dos contratos, a ausência de segurança jurídica, de estabilidade nas relações empresariais, traz sim prejuízos ao investimento, né? O investimento ou ele vai se tornar, não vai existir, ou ele vai se tornar mais caro, né? Então, a máxima, não existe investimento sem segurança jurídica, sem estabilidade. E vale dizer que essa questão de previsibilidade também impacta, por exemplo, a atração, ou pode impactar, de investimentos para o Brasil quando se fala em participação de capital estrangeiro, né, Fidelis? Perfeito. Só antes, complementando um ponto que o Marco levantou e que me chamou bastante atenção, quando a gente fala em aumento, né, desse custo Brasil, cabe um paralelo interessantíssimo. Veja, se a segurança não está na lei, eu vou necessariamente precisar de contratos mais densos. Um exemplo que eu coloco aqui em paralelo com o modelo americano, que trabalha com direito consuetudinário, né, um direito dos tribunais, é que lá nos Estados Unidos é muito comum contratos extremamente extensos e, portanto, extremamente caros e extremamente complexos, né? Para que a gente tenha um exemplo aqui, o contrato de aquisição da Warner Brothers pela Netflix tem 171 páginas. Eu não estou falando de 171 artigos, estou falando de 171 páginas. Imagine o custo operacional disso para um microempresário, para um médio empresário, até mesmo para um grande empresário que vai precisar contratar um escritório extremamente especializado para que tenha uma equipe imensa de advogados, para que cada advogado desenvolva um setor do contrato, né? Pegando aí o caso de um contrato relacionado ao fornecimento ou distribuição de minerais, que foi o exemplo que o Marco colocou. Agora, voltando à sua pergunta, desculpa, mas é que realmente não poderia deixar de fazer esse apontamento. Perfeito. Como é que é mesmo a pergunta? Desculpa. Eu perguntei sobre os impactos. A gente falou sobre a questão de previsibilidade para ter investimentos, né, quando se fala em cenário nacional com relação à segurança jurídica. Eu perguntei sobre a atração de parcerias que venham também do exterior diante dessa instabilidade, digamos assim, do código, né? Bem, entramos na questão de segurança jurídica, já foi muito bem detalhada pelo Marco, mas eu gostaria de fazer um apontamento interessante. O código, ele faz uma alteração um pouco problemática, quer dizer, a proposta do código faz uma alteração um pouco problemática, que é a vedação de sociedades limitadas unipessoais constituídas por pessoas jurídicas, né? Hoje é possível que uma empresa estrangeira queira operar no Brasil e assim crie uma subsidiária integral, constituindo uma pessoa jurídica aqui, cujo único sócio é a empresa estrangeira, certo? O código muda essa lógica. E qual que é a consequência disso? Se hoje a empresa ela desenvolve atividade dessa forma no Brasil, ela não vai conseguir, ela vai precisar de um sócio brasileiro. Isso aumenta o custo de compliance, aumenta a necessidade, o risco, né? Diminui a segurança jurídica, porque agora eu vou ter um sócio necessário para que eu possa desempenhar a atividade. E aí, nós entramos num problema de ordem de análise econômica do direito, né? Os nossos competidores por investimento internacionais, né? Argentina, Paraguai, Colômbia, Chile, México, eles não têm essa vedação. Porque essa vedação ela não é algo típico do direito civil. Não é típico da liberdade e autonomia privada. É um ponto ali de... Como posso dizer? É um ponto de ingerência do Estado sobre uma decisão de liberdade. Eu quero ter sócio ou não quero ter sócio. Entende? Quando eu coloco isso no código, vedando que uma pessoa jurídica tenha uma sociedade limitada unipessoal, eu simplesmente retiro aquele que não está disposto a constituir sócio da base de investimento do setor produtivo. E eu acho que é importante assim, deixar claro que qual é a posição do setor produtivo? É garantir o máximo de liberdade econômica, a liberdade no arranjo da sua atividade produtiva. Então, alguns pontos do código, efetivamente, ele engessa, de certa forma, questões que não nos parecem razoáveis, não nos parecem proporcionais, ou seja, não tem uma razão efetiva para o engessamento que não permita ao empresário
se organizar de forma mais adequada para desenvolver uma atividade produtiva por uma questão meramente burocrática, vamos dizer assim. Então, a falta de razoabilidade de alguns pontos do código, como esse que o Dr. Jorge colocou, eu acho que é bem interessante. Isso permeia o código em muitos outros pontos, essa falta de razoabilidade. Agora, Marta, eu vou aproveitar o gancho aqui para falar sobre algo que eu citei aqui logo no começo do programa para quem está acompanhando, que é exatamente a mobilização dos conselhos temáticos da Federação das Indústrias com a criação de 39 propostas de emendas. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre a estratégia da entidade nesse processo de colocar, portanto, essas propostas. Perfeito. Assim, nós fazemos um acompanhamento muito próximo dos projetos legislativos, tanto na Câmara Estadual como na Câmara Federal. Nós tivemos ali conhecimento já imediato, praticamente, desde o início, né, que vinha sendo colocado esse grupo de notáveis que ficou com a responsabilidade de construir um pré-projeto para o projeto de lei. E quando o senador Rodrigo Pacheco apresentou esse projeto de lei, imediatamente nós já mergulhamos nesse texto, que é um texto bem robusto, como nós já colocamos, com muitas alterações no Código Civil, e automaticamente buscamos ali, a partir dos relacionamentos que a FIEP mantém com a academia, buscamos ali pessoas expoentes aqui do Paraná e que trabalham na linha do Código Civil e um pouco mais ampliado ainda na linha do direito privado. Esses juristas, eles automaticamente participaram, toparam participar de um grupo de estudos. Nós fizemos um grande grupo de estudos, dividimos as matérias por especialidades, né? Isso a partir aí de uma demanda dos nossos conselhos temáticos. E daí construímos várias propostas e fizemos um evento ali para debate dessas propostas, do qual participaram advogados e juristas renomados, mais aqueles que efetivamente foram os responsáveis pela elaboração das propostas. Foi um evento de um dia, acho que no final de novembro, foi muito produtivo, e a partir deste momento nós daí consolidamos de forma propositiva 39 propostas de melhoria do PL. Elas são propositivas, a gente coloca o que deve ser melhorado, por que deve ser melhorado e qual a proposta efetivamente que nós colocamos para que essa melhora, que o texto fique melhor, que o texto fique mais claro, sempre com um viés, Rafaela, de que nós queremos um código menos burocratizado, um código que traga segurança jurídica, um código que estabilize as relações empresariais, para se evitar que a gente dependa demais do judiciário. Assim, a nossa visão sobre o código é que ele é um código que ele possibilita demais, exageradamente, a judicialização, fazendo que nós não tenhamos um código civil, mas um código de juízes, para juízes interpretarem e para juízes decidirem, quando, na verdade, a gente entende que a gente tem que evitar isso. Nós estamos vendo aí na mídia a questão do agigantamento do Poder Judiciário, e a gente entende que, para o setor produtivo e para a sociedade, para o desenvolvimento do país, do Paraná e do país, a gente tem que depender cada dia menos do Poder Judiciário e tentar trabalhar as questões ali nos contratos para que eles sejam cumpridos na forma como efetivamente foram tratados, como foram convencionados. E aí eu preciso perguntar o seguinte, então a gente entendeu aqui como se deu esse trabalho, a questão da construção, a partir da elaboração dessas propostas, isso é direcionado para a bancada do Paraná? Como é que essas propostas vão se fazer ouvidas lá em Brasília para que a gente tenha, portanto, um acolhimento, né, dentro do possível a elas? Esse é um ponto muito importante do nosso projeto, porque nós fizemos um projeto, iniciamos com estudos, preparamos as propostas, e hoje, como ele está no Senado Federal, nós encaminhamos essas propostas aos senadores do Paraná para apresentação dessas propostas e efetivo debate, ou seja, a gente consegue fazer um trabalho de base e, a partir deste trabalho de base, sendo direcionado aos senadores, atualmente aos senadores do Paraná, a gente conseguir ser ouvidos, as nossas propostas realmente ter uma voz e uma apresentação perante o Senado da República. Agora, finalizar a possibilidade é um caminho, por exemplo, né, de diálogo e equilíbrio, porque a gente já classificou aqui, esclareceu para quem nos acompanha, que, por exemplo, para fazer essa reforma, né, o tempo foi
curtíssimo em relação, né, aos prazos que a gente já apresentou em torno do Código Civil. Dá tempo ainda de fazer com que o Brasil traga esta atualização, né, de maneira mais equilibrada, do seu ponto de vista? Com certeza. Com certeza. O que nós temos é um debate à tábua rasa daquilo que foi colocado pelos juristas que fizeram o anteprojeto. No entanto, a partir de 2025, nesse 1 ano e pouco que nós estamos tramitando esse projeto, o que se vê é um movimento de toda a sociedade civil organizada em torno de defender perante os legisladores os seus pontos de vista. Então, há espaço para debate, muito espaço para debate, especialmente porque, e aqui é uma pequena opinião pessoal, acredito que esse ano não vai ser desenvolvido muito, né? Nós estamos falando em um ano de eleição e um projeto extremamente complexo, que divide muito a sociedade, né? Então, nós temos as nossas emendas. Se nós verificarmos hoje de emendas parlamentares, tem mais de 200 ao projeto, então que se vê que realmente os parlamentares no Senado mesmo já estão, como eu posso dizer? Se sensibilizando? Se sensibilizando, perfeito, muito obrigado pelo auxílio. Estão realmente se sensibilizando, porque não é algo que se pacificou antes, né? Não é algo que se pacificou, é algo que agora, quando vai para o debate público, quando vai para o foro de dissenso, que é o parlamento, vai ter mais adesão de um lado, menos adesão de um outro, o que demonstra que o parlamento está aberto ao debate. E para nós, Rafael, assim, eu acho que qual a estratégia que nós queremos? Nós queremos tempo e diálogo, né? Eu acho que a gente não pode, a gente é a favor de uma modernização naquilo que precisa, especificamente. Nós somos a favor de alguma modernização naquilo que precisa. E o que é aquilo que precisa? Aquilo que nos traga estabilidade, segurança jurídica, cumprimento de contratos. Mas, efetivamente, ela tem que ter tempo. Isso demanda, na nossa opinião, muito diálogo. A gente acha que ainda tem muitas questões para serem tratadas no parlamento, né? O processo ainda está no Senado e deve ir para a Câmara dos Deputados ainda, mas o que nós defendemos, nós queremos tempo, queremos diálogo e queremos ser ouvidos a partir de uma escuta ativa por parte dos nossos parlamentares. Então, a ideia da FIEP hoje é buscar justamente essa relação positiva, construtiva com o Congresso Nacional. E é importante entender, nós não somos contra a reforma, nós somos contra a reforma que não é desenvolvida de forma deliberativa. Sem ouvir realmente quem efetivamente produz no país, quem efetivamente desenvolve essas normas no campo dos fatos. Apenas para a gente ter um exemplo aqui, né? Sucessão digital. Hoje é um tema extremamente complexo, o STJ deu uma decisão tentando conformar isso, mas o código não prevê. Veja, isso é uma atualização, né? Como eu faço hoje para desenvolver a sucessão, por exemplo, das suas contas privadas nas redes sociais, o seu e-mail? Nem tudo tem cunho patrimonial. Muita coisa ali é desenvolvido de forma privada, que muitas vezes o falecido pode não querer que isso seja exposto aos seus herdeiros. Hoje não tem regra. Esse é um ponto muito importante que o código precisa definir. Contratos eletrônicos. Eu só queria até fazer um gancho ali, uma questão que se questionou bastante, se debateu bastante, acho que todo mundo viu aqui, é aquela propaganda que teve da Maria Rita com a mãe, Elis Regina, e a mãe foi criada por inteligência artificial. Essa é uma questão, eventualmente, que hoje não temos uma lei de quem é o direito de imagem daquela pessoa recriada que já faleceu há 30 anos, né? Isso aí o código ele deve tratar, acho que é uma questão interessante. Então a gente tem aqui a leitura de que, de fato, alguns pontos, né, só para a gente amarrar aqui uma conclusão, precisam ter um olhar de modernização à medida que a sociedade vai evoluindo. Se a gente tem um código que trata de pessoas, né, e de sociedade como um todo, é claro que ele tem que também acompanhar ali o seu tempo. Mas é uma modernização que deveria ser feita com segurança jurídica, com previsibilidade e também com uma estabilidade regulatória. Quero só lembrar quem nos acompanha. Incluiria de forma pontual.
É uma atualização. Eu não preciso modificar 1.200 artigos para corrigir 10, 15 pontos que são realmente problema. Tá certo, tá feito então aqui o esclarecimento sobre essa visão ampla. A gente sabe que é um assunto também, né, bastante complexo, até pelo volume de artigos, de questões que trata, de modificações previstas. Segue no Congresso, vou relembrar aqui a nossa audiência, que segue, portanto, no Congresso e, obviamente, nós vamos acompanhar todos os desdobramentos. Eu quero agradecer demais a presença do Jorge Fidelis dos Santos. Obrigada, Jorge, pela conversa, foi um prazer ouvi-lo. E eu que agradeço. E também ao Marco Antônio Guimarães. Obrigada, Marco, pela participação. Um prazer. Lembro e reforço que a gente vai continuar acompanhando e que você segue, portanto, com os principais temas que impactam o setor produtivo aqui no Momento Indústria. Até a próxima edição. Agora na Jovem Pan News, Momento Indústria do Sistema FIEP.